Olá, boa noite, tudo bem? Então, meu nome é Edson Gil e eu estou aqui no canal Bora Debater Política hoje para a gente conversar sobre educação política, certo? Um assunto bem interessante aí, bem bacana para a gente trabalhar. E para isso eu convidei uma pessoa muito bacana, muito interessante aí, que eu já estou seguindo ela redes sociais, já estou seguindo ela no Instagram, certo? Que é a Mariana, certo? A Mariana é Mariana Roseu, certo? Tá aqui com a Oi, gente. Tudo bem, Mariana? Tudo tudo tranquila? sim com você? Tô procurando aqui um filtrozinho. Aí, acho que eu gostei. Não, peraí. Ai, que chique! Ai, vamos assim, tá bom, assim tá ótimo. Tá ótimo. Mariana, então, eu estava comentando com o pessoal antes de você entrar que a gente está começando as lives agora no canal Bora Debater Política. E qual que é a intenção da gente trazer mais esse conteúdo? A gente já tem um conteúdo já, né, com templates, com memes e etc., com vídeos, né, e o nosso intuito aí é justamente trazer mais conteúdo e conteúdo relevante para quem nos assiste e para quem tem essa vontade de aprender mais sobre política, aprender mais sobre educação política, que é o tema da nossa live de hoje. Certo? Então, pessoal, eu estou aqui para apresentar então a Mariana Roseu. Ela é fundadora e mantenedora então, né, do perfil Tô Politizada. Eu assisti uma live muito bacana com ela na semana passada e foi isso que me inspirou a trocar uma ideia com ela e falar assim, Mariana, o que você acha de a gente trocar uma ideia e fazer uma live junto? Né? Então, a Mariana tem 18 anos, né, Mariana? Isso, 18. É, então, a Mariana tem 18 anos, é estudante universitária, então, curso de Relações Internacionais, e tem, então, esse canal Tô Politizada que eu achei muito legal. Então, aí, Mariana, você já aproveita e já se apresenta e tal. A minha primeira pergunta para você é o seguinte: o que te levou a querer trabalhar com informação na área de educação política, na área de democracia e etc? Então, primeiro eu quero agradecer novamente o convite de estar aqui na live com você, com Bora Debater Política, né? Eu entrei no Instagram, também achei a ideia super legal, eu vi os memes que vocês postam e, enfim, eu achei toda a ideia muito, muito genial. E eu achei que conversou bastante com o que eu trago aqui, né, com o meu conteúdo. O Tô Politizada, ele surgiu justamente para trazer a política de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida, de uma forma mais simples e participativa, que eu acho que a gente tem perdido muito isso ao longo dos anos na política. Então, assim, o que me fez vir aqui criar esse Instagram, é um projeto, na verdade, que eu já tenho em mente há muito tempo, que eu sempre tive vontade de colocar em prática, enfim, sempre procurei sobre o assunto, sempre pesquisei e sempre fui bastante engajada. E eu acho que, assim, faltava dar aquele empurrão e faltava as pessoas acreditarem no meu projeto para eu tomar coragem. Então, foi por isso que surgiu o Tô Politizada. Eu acho que os jovens, eles estão se sentindo muito distante da política e muito distante do poder. E a política, na verdade, quem faz somos nós, né? Somos os jovens, são os cidadãos que estão lá, que estão votando, que estão participando, que estão promovendo leis. Eu acho que isso que é a política, né? A política é esse ato de você saber escutar o outro, ter empatia sobre outra pessoa e colocar, muitas vezes, o direito do outro na sua frente. Por exemplo, quando você vai debater algumas questões de desigualdades. Então, quando, por exemplo, você vota em algum em algum político que fala que vai focar a gestão dele na população mais pobre e você votar nele, eu acho que, e você não sendo da população pobre, é uma questão de empatia e é uma questão de você entender qual que são as prioridades no momento. E eu acho que isso estava faltando, sabe? Esse entendimento. Começou muito essa confusão de política com politicagem. Né? E a política, na verdade, é uma coisa que a gente tem que participar, é uma coisa que existe, é uma coisa que o mundo é mundo hoje por causa da política. A forma como a gente se relaciona com o outro, como a gente vê o poder de Estado, enfim, eu acho que tudo isso é a política. E eu senti que os jovens estavam se sentindo muito distantes disso e falando algumas coisas que não eram verdadeiras, que fugiam um pouco do conceito, que fugiam da realidade.
Então, e acho que as redes sociais hoje vêm crescendo tanto, e eu falei, por que não levar isso, por exemplo, para o Instagram, né? Que é onde os jovens estão, é onde está tudo crescendo e tudo acontecendo. Então, eu juntei as duas coisas, assim, eu falei, não, se eu quero atingir os jovens, eu preciso ir para uma rede social, né? Primeiramente, lógico que a gente tem projetos aí para expandir disso, mas eu acho que o foco principal eu tenho que ir para o Instagram, que é onde esses jovens vão estar, é onde eu posso usar a linguagem que eles vão entender, que eles vão se interessar. Então, eu acho que foi isso mesmo que me fez juntar as duas coisas e vir aqui para o Insta. Não, e até porque também relações internacionais também tem a ver com política, né? Sim, com certeza. Assim, na hora de escolher o curso, né, eu coloquei muito isso também em peso. Eu quis juntar as matérias que eu sempre mais gostei, que era história, geografia, política, né? Você saber da história contemporânea, tem um pouquinho de economia também. Então, assim, tem tudo a ver. Esse semestre eu tenho uma matéria que chama Ciência Política. Estou muito animada para fazer essa matéria. Tá, e me conta uma coisa, você é de São Paulo, então. É São Paulo capital, São Paulo interior. Isso, eu sou de São Paulo, capital. E como que é, até pelo próprio tamanho da cidade, assim, como que é, por exemplo, conseguir estabelecer essa comunicação com jovens? Como é que está essa situação, por exemplo, em relação ao teu canal? Então, como você falou, São Paulo é muito grande e eu comecei esse projeto quando a gente estava em quarentena, né? Ainda estamos, mas enfim, logo bem no começo da quarentena foi quando eu comecei esse projeto. E eu tenho muitas coisas em mente para fazer pela cidade e para a cidade. Então, por exemplo, visitar algumas câmaras, ir no cartório, enfim, mexer com tudo isso e também por causa das eleições municipais, né? Então agora a gente vai escolher aí prefeito e governador de São Paulo, vereadores, deputados, enfim. E, e aí também surgiu por isso, né? Eu falei, eu quero que a minha cidade e, enfim, todo o Brasil saiba em quem a gente está votando. Então, acho que a aceitação foi muito legal. Eu não imaginava que eu iria crescer tanto em tão pouco tempo, né? Então, isso para mim foi muito legal, essa aceitação que o pessoal teve e gostou do conteúdo. Mas eu também quero começar a fazer alguns projetos fora, assim, e realmente para os lugares e filmar e falar, ó, a gente pode estar aqui, a gente deve estar aqui. Tem muitas coisas assim que simples que a maioria da população não sabe, porque eu acho que eles, na verdade, tendem a esconder um pouco isso da gente, que é, por exemplo, a gente poder ir lá e ver uma votação de um projeto de lei. A gente pode, a porta é totalmente aberta, a gente pode chegar lá e assistir. E assim, muita gente não sabe disso, sabe? Então eu quero criar esse engajamento também aqui em São Paulo, para o pessoal começar a ir ver essas votações, né? Lógico, cada um tem o seu tempo, o seu trabalho, a sua disponibilidade, mas eu acho que é tão legal se os jovens estivessem lá dentro, vendo o que cada deputado fala, a forma que cada um fala, o que é o projeto de lei, entender como funciona uma votação. Então, assim, eu sempre tem várias simulações da ONU que eu acho incrível, ainda mais em relações internacionais. Mas eu penso, se a gente tivesse uma simulação de um projeto de lei, sabe? Então, eu penso muito nessas coisas assim, da gente colocar na prática a política, principalmente aqui em São Paulo, mas no mundo inteiro também. E uma dúvida que eu até fiquei, Mariana, dando uma olhada no teu perfil, do Tô Politizada, é que é justamente o termo, tô politizada, certo? Quando você fala tô politizada, você fala por você, ou você fala tô politizada porque a tua intenção é politizar mais o público feminino? Então, na verdade, o Tô Politizada, o nome foi uma coisa assim, bem do acaso. Que, como eu falei, eu sempre gostei de política, sempre debati sobre isso, sempre respondi, olha, eu não concordo, não é assim. E se a gente pensar, sempre fui essa pessoa, né, de conversar e bater em frente. E uma coisa que eu sempre escutava era, nossa, ela é toda politizada, toda politizada. Ai, como você é politizada. E aí eu falei, cara, eu vou juntar isso e colocar o nome do Insta e falar assim, sim, eu estou politizada e eu quero politizar assim todo mundo. Então é até uma coisa que eu coloco lá na bio, né? Se você quer ser politizado, então você tá no lugar certo. Mas eu acho que eu penso assim mais em mim, nesse tô politizada. E assim, eu sendo politizada e querendo politizar os outros,
do que enxergar para um público feminino. Eu não coloco isso assim em... por exemplo, eu não coloco isso em foco, né? Tipo assim, eu só falo com mulheres, eu acho que é muito importante a pauta, como é meu lugar de fala, eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, principalmente se a gente analisar a história da política e a história dos direitos das mulheres. Faz pouquíssimo tempo que a gente se candidata, faz pouquíssimos tempos que a gente pode votar. Então, eu acho que é realmente importante a gente dar essa frisada na participação da mulher na política. Porque se você vê aí, você vê a composição da Câmara, é basicamente homens brancos de classe média. Então, acho que assim, eu sou a favor da diversidade na política, sendo de negros de classe baixa e pessoas assim, realmente politizadas, pessoas que tenham formação para estar ali. Porque, infelizmente, hoje em dia a gente tem muita gente lá que está mais pelo poder do que para fazer o bem comum na sociedade. Eu acho que esse é o principal erro. Então, aproveito assim um pouquinho do meu lugar de fala como mulher, como jovem, porque muitas vezes nós somos sim caladas em relação a isso. E assim, toda politizada ela, eu já escutei muitas vezes também para tentar um pouco tirar esse argumento de mim, sabe? Tentando, acho que muitas pessoas tentam dar um apelidinho, fazer uma gracinha para tirar essa coisa de séria de você e principalmente da mulher. Então, isso foi uma coisa que deixa eu ver, acho que travou aqui. Eu tô te ouvindo, mas você travou, realmente. Aí, agora acho que voltou ao normal. Mais ou menos. Agora faltou o som. Fala com a gente, Mariana. Não tô te ouvindo. Então tá. Então, pessoal, para quem está assistindo a gente, aqui a gente está com a Mariana Roseu, a gente está fazendo uma live sobre educação política. A Mariana ela tem um perfil, um canal que se chama Tô Politizada, certo? E ela estava explicando para a gente justamente isso, que estou politizada tanto é em relação a ela mesmo, enquanto cidadã, se sentindo politizada, como também opa, vamos aceitar ela aqui. Vamos ver. E agora, aguardando. Como também o fato de. Opa, voltou. Eu estava enrolando o povo aqui enquanto você estava fora. Tanto tá certinho agora? Agora eu estou te escutando. Agora voltou ao normal. Enfim, é só para fechar mesmo a pergunta, é isso. Realmente o que eu estava falando. Eu estou politizada e eu quero que, enfim, todo mundo fique politizado também. Tá. Até esse termo, tô politizado, agora eu vou complicar você com uma pergunta, mas eu estava pensando nessa pergunta quando eu estava ligando aqui meu celular para a gente fazer a live. Mas ela não é tão complexa. Mas o que eu entendi também nessa questão do tô politizado. Quando a gente vê hoje em dia muitos impasses que a gente vê na política, né, as pessoas falam assim, ó, politizou a situação. Né, quer dizer, gerou um certo impasse, gerou um certo, muitas vezes até essa questão de polarizou, né? O termo também, nesses últimos anos, desde a eleição de 2018, assim, está sendo usado o termo politizar como gerar um certo embate, né, político. Né? Como que funciona, por exemplo, agora eu já vou emendar numa pergunta assim mais tranquila. Como que funciona, por exemplo, o perfil do Tô Politizada? Ele tem uma bandeira ideológica específica? Não tem? Tipo, é partidário? A discussão ela é realmente mais levado, por exemplo, do lado da política para a cidadania, né? Ou tem mesmo um lado político e esse lado político você quer demonstrar isso para os teus seguidores? Então, respondendo um pouco a primeira questão do termo, eu concordo totalmente com você. Eu acho que vem se trazendo esse termo de uma forma errônea, né? Porque se a gente for justamente ali no significado da palavra, a gente vê que não tem nada a ver com isso. Mas vou dar aqui uma explicação. Vamos ver se você entende o que eu estou falando e se você concorda. Eu acho que, Tá. assim,
Eu acho que a política, ela já está muito afastada da sociedade, né? A gente está muito afastado do poder e a gente sempre enxerga, né? Nossa, não, política é muito difícil, política não, ninguém presta. Eu nem vou me envolver com política porque é muito difícil, eu não dou conta, esse pessoal não presta, eu vou ficar aqui na minha e tá tudo certo. Isso é uma coisa que eu já ouvi muita gente falando e eu acho super normal, porque eles fazem com que a gente sinta isso. Todo, você trazer esse sentido ruim. Agora voltou. Opa, Ai, travou. você me ouve ou não? Eu tô te ouvindo. Você está congelada, mas falante. Aí, agora você está se mexendo novamente. Ai, que ótimo. Aí. Bom, posso Aí, voltou. falando? Pode ir Ótimo. lá, manda bala. Eu acho que eles trazem esse sentido ruim da palavra um pouco de propósito, sabe? Um pouco tipo, vamos tornar a palavra tão ruim, colocar um significado tão ruim nela que as pessoas não vão querer se meter nisso. E quanto mais a gente fica longe desse conhecimento político, mais eles se mantêm no poder. Porque, na verdade, eles estão ali e eles não estão produzindo nada, eles não estão olhando para as pautas que realmente precisam de atenção. E igual vazou aí, né, o vídeo que um ministro fala: vamos aproveitar que o jornal tá falando de Covid e vamos soltando as outras coisas que ninguém vai dar nem atenção. Então, acho que o pensamento é igual, sabe? Vamos aí deixar a galera com coisas inúteis e vamos cada vez mais mitificar a política, deixar ela chata, deixar ela difícil. Muitas vezes eu vejo reportagens e muitas coisas usando palavras super difíceis que não é do nosso cotidiano. Então, como que isso vai chegar para camadas mais pobres, que é a maioria da população do Brasil, né? A maioria da população do Brasil é analfabeta, não tem água, não tem saneamento básico. Então, como que a gente chega até essas pessoas, sabe? Então, acho que tudo assim começa para a palavra, que pode ser algo muito simples, tipo, não tem nada a ver, mas tem muito a ver, porque você já cria um sentimento na pessoa de repulsão. Não, nossa, ficar falando de política, de politizar e polarizar, eu não quero saber disso, eu vou aqui e é isso. Quando, na verdade, você tomar essa posição já é um ato político, né? A gente não tem como fugir da política. Se a gente nasce um cidadão brasileiro, a gente tem lá uma certidão de nascimento, ali a gente já está inserida no mundo político. Então, não, infelizmente ou felizmente, não sei, não é uma questão você participar da política. É um fato. Acho que o que a gente tem que mudar é a forma com que a gente lida com a política. E assim, agora você travou novamente, Mariana. Opa, voltou. Aí. E até pegando um gancho aí, Mariana, no que você comentou, e até tentando também responder aí o comentário do Felipe Augusto Russo, que está aí acompanhando a gente, né? Como fazer as pessoas se interessarem? Realmente, existe aí um trabalho forte para que as pessoas se tornem cada vez mais apáticas em relação à política, é bem como você falou, né? Mas por outro lado, aí que eu vejo assim como é legal assim esse trabalho que você está fazendo, né? E o trabalho também que eu também estou fazendo pelo Bora Debater Política, que é justamente tentar sensibilizar as pessoas que a política está no nosso dia a dia. Ela está no preço da tarifa do nosso transporte coletivo, ele está no preço do feijão que a gente coloca na mesa, está em tudo que a gente faz, tem alguma coisinha que foi deliberado por alguém e quem deliberou é um político, né? Então não tem como a gente escapar disso dentro de uma democracia representativa, né? Não tem como. O problema, Felipão, aí que vem o grande X da questão, é como conseguir sensibilizar as pessoas que elas precisam entender mais de política para que elas consigam escolher de uma maneira mais eficiente quem nos representa. Eu acho que talvez seja aí a grande dividida que a gente precisa resolver com a população, talvez seja justamente isso. Aí, travou a Mariana de volta. Opa, voltou. Aí, tá aí.
E me conta uma coisa, Mariana, como é que é o teu dia a dia em relação à questão do teu perfil? Que eu vejo que você tem uma produção bem intensa, assim. Você trabalha sozinha, você tem uma equipe, tem uns companheiros aí que te ajudam? Então, atualmente eu tô fazendo tudo sozinha, né? Então, eu gravo os IGTVs, eu edito, eu posto, eu faço os posts. E além disso, tem a faculdade e eu também estagio, né? Eu tô na faculdade e eu também estagio. Então, assim, é muito complicado, é bastante coisa para fazer. Então, pensando nisso, né? Quando também eu atingi os 1.000 seguidores, eu falei, não tem como continuar assim, porque as minhas aulas vou voltar. E eu não quero que o conteúdo fique produtivo. Ao contrário, eu quero que realmente o conteúdo fique cada dia melhor e mais profundo. Então, Opa, falhou o som. nessa semana aí, eu tô fazendo algumas entrevistas, conhecendo algumas pessoas que se Agora interessaram. No voltou momento agora meio sou só eu, travando. mas eu Agora vou travou. passar para. Travou? Aí, agora voltou. Perfeito. Agora voltou. Então é isso. No momento sou só eu, mas aí durante essa semana, até o final da semana, aí a gente vai vou ser 3 pessoas, né? Uma pessoa que vai ficar responsável por editar os vídeos dos IGTVs, né? E também as lives. Eu quero, toda live que eu for fazer, eu quero depois postar um IGTV da live resumida com os pontos mais importantes. E também colocar legenda em todos os IGTVs, porque é muito importante, né? A gente tem que pensar sempre na diversidade e a gente tem que pensar que pode ter alguém que nos assiste e que tem alguma na escuta, mas aquele conteúdo. Em a gente ter a legenda também. Mas é isso. Agora eu sou eu, mas se tudo der certo, até o final da semana seremos 3 pessoas aqui no Tô Politizado. Aí é muito chique. Estou na torcida, então, para que o canal evolua, que cresça, porque você tem uma mensagem bacana, Mariana. Já fica aqui os meus parabéns em relação ao teu trabalho. Aí eu achei o teu trabalho muito joia. Por isso que eu resolvi, né, fazer esse convite aí para a gente trocar uma ideia. Né? E até assim, enquanto estudante, enquanto cidadã, né, como que você vê assim a importância da educação política hoje para a sociedade brasileira? Então, eu acho que a educação política, para a gente conseguir mudar grandes coisas no futuro, né? Na verdade, eu acho que a educação em si é o primeiro passo, é o essencial, grandes Travou. transformações. Tava falando bonito, mas travou. Agora voltou. E Pode falar agora, que agora aí, deu certo. voltou? Eu tô vendo você piscar. Já é um começo. Só que eu não consegui entender o teu raciocínio em relação à minha pergunta, em relação a essa questão da importância da educação política para as pessoas. Bom, Agora eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô te você não me ouvindo. Aham. ouve? Acho que a educação política vem aí nessa mesma conversa. Para a gente realmente conseguir com que as pessoas se interessem pelo assunto desde muito pequenas, eu acho que é importante a gente colocar essa educação política nas escolas públicas e privadas, né? Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse uma matéria nas escolas que falasse sobre a política, que explicasse das coisas mais simples até as coisas um pouco mais complexas. Eu acho que seria muito legal, igual eu falei, se a gente tivesse essas simulações, né, por exemplo, votação de um projeto de lei, se a gente tivesse todos esses mecanismos
e de uma forma mais fácil do que é colocado para a gente. Enfim, a gente chega na fase adulta e ainda não sabe nada de política. Então, eu acho que, assim, como eu já concordo que a educação básica, ela já é a fonte de tudo, porque eu acho que uma sociedade inteligente, uma sociedade com uma capacidade de argumentação, de pensamento, de um bom pensamento, né? De construir um argumento, enfim, de conseguir refletir. Eu acho que quando a gente tem uma sociedade dessa forma, a gente consegue alcançar, assim, coisas incríveis, e é onde justamente os países eles conseguem mais se desenvolver. É quando eles investem em educação e em tecnologia. E eu vejo o Brasil indo assim num caminho totalmente contrário a tudo isso. Então, a gente vem fazendo assim um movimento, né, indo contra o que o Brasil, o poder brasileiro está fazendo, para ver se a gente consegue mudar um pouco essa realidade. Mas eu acho que a gente só vai conseguir realmente mudar quando a gente colocar a educação política no dia a dia das pessoas e no dia a dia dos nossos jovens. Isso que me incomoda também, sabe? Às vezes, nas aulas de filosofia, a gente tem um pouquinho assim, de política, né? A gente aprende com os filósofos mais assim históricos que começaram a pensar política, e eu acho muito, muito, muito importante. Mas eu também acho que a gente deveria ter coisas mais simples que falassem da política, porque a política não é tão complicada quanto as pessoas colocam, sabe? A política não é só Maquiavel falando de o príncipe e de como você se mantém no poder. A política também é você ir lá e votar em alguém que você se identifica. É você ter alguém ali na Câmara que vai apoiar os seus interesses. É também você ir numa votação, pegar um dia que você pode ir numa votação e ver como as pessoas falam, no que o seu país está considerando interessante, né? Então, a política pode ser tão simples, né? Simples no sentido de não complexidade e não simples no sentido de que não precisa se refletir e ser feita de bom jeito, né? Só para deixar um pouco claro assim, o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é simples, que é uma coisa boba que a gente faz de qualquer jeito, como é tido hoje. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é simples no sentido de a gente é colocado tão distante daquele, mas se a gente parar para pensar, aquela pessoa só é vereador porque eu escolhi aquela pessoa. Então, o presidente hoje só é presidente porque a gente votou nele. A gente colocou ele lá. A gente, eu digo como, né, sociedade brasileira. Mas, então, acho que assim, e às vezes a gente esquece desse poder. A gente esquece que ele só tá ali fazendo aquelas coisas porque a gente deixou ele fazer isso. Porque, na verdade, nós somos o poder. Nós somos a maioria. Nós somos quem tem que ser valorizado e quem tem que dar a cara a tapa. Então, eu acho que é isso que precisa. A gente saber do nosso poder como sociedade e falar, não, isso tá errado, a gente não vai continuar assim. Mas, para isso, a gente tem que educar todo mundo, a gente tem que mostrar que a política é uma coisa importante, que a política pode ser algo divertido, que a política está no nosso dia a dia e que a gente pode muito colocar os nossos interesses e olhar para o outro e perceber se aquele outro tiver mais direitos e tiver mais acesso e condições de coisas que eu tenho hoje, a gente vai evoluir como sociedade, sabe? E eu acho isso tão lindo, tão incrível o nosso poder. E às vezes me chateia muito que a gente não consiga fazer isso e que esse poder é tirado muitas vezes das pessoas quando a gente vai lá, a gente não vota, a gente vota em branco, a gente vota em nulo e deixa que aconteça, sabe? Mas sabe, Mariana, numa coisa eu tenho que discordar de você. Você me Pode permite? falar. Posso discordar? Pode. É que, assim, ó, eu até entendo que a política não é algo tão simples assim. Eu acho que até a política é algo bem complexo. Eu sempre, quando eu falo de política, eu comparo a política até certo ponto com a matemática, sabe por quê? Porque a matemática é um negócio desgraçado a gente entender. Pelo menos eu que sou da área das sociais aplicadas, né? Deus o livre, eu tenho horror à matemática. Eu já fiz jornalismo, já estou na ciência política, porque não gosto de matemática, certo? Então, o que acontece? Esse horror que eu tenho da matemática é justamente pelo fato de eu ter dificuldade em entender, sabe? E eu acho, assim, né, isso considerando até algumas coisas que eu já estudei sobre o assunto, que existe uma grande dificuldade assim das pessoas entenderem a política
E por isso que até a própria questão da polarização, eu acho que ela vem a partir dessa falta de conhecimento, né? Por quê? Porque ela tem um conhecimento mais ou menos, certo? Um conhecimento medíocre ali, né? E daí até a própria questão de ser convencido muitas vezes por fake news, né? Você sabe que fake news é uma desgraça, né? Tipo, a maneira com que as fake news elas são escritas, elas são escritas de uma maneira para gerar emoção na gente, para a gente compartilhar rapidinho, sabe? Naquele ímpeto assim a gente compartilhar, né? E aí que vem essa questão, essa dificuldade de entender muitas vezes as instituições, a própria política em si, isso também ajuda a afastar um pouco as pessoas, e aí que eu acho que é tão jóia assim esse trabalho que a gente está fazendo, sabe por quê? Porque o nosso trabalho é justamente traduzir o que essas instituições fazem, certo? Eu, por exemplo, nos vídeos que eu faço, tem a parte, tem humor e tal, não sei o quê. Então, o que é a intenção desse humor? É dar uma quebrada nesse ranço que as pessoas têm da política. Né? E muitas vezes fazer com que elas se identifiquem. Nossa, mas eu pensava desse jeito que esse cara está falando, sabe? Uhum. Então, eu acho que é isso, sim, talvez a minha discordância, mas de uma maneira bem positiva, né, em relação ao que você falou, é isso. Talvez quando as pessoas conseguirem ver a política de uma maneira mais fácil, mais acessível, né, talvez até essa participação ela aumente, né, e as pessoas se contagiem mais em ir votar e não queira votar correndo tudo para ir fazer o churrasco e tomar uma cerveja, entendeu? Tipo, no dia da votação, né? E sim votar pensando assim, não, eu estou indo votar porque eu estou escolhendo o meu representante, né? Agora travou. Falei tanto que até travou. Opa, voltou. Aí. Não, mas imagina, tava te falando que eu concordo, assim, 100% com o que você disse. Eu acho que, assim, eu concordo 100%, eu acho que a gente precisa levar isso, né? Muita gente, igual você falou, vai lá, vota branco nulo, ou então nem vota, fala, depois eu pago ali uma taxa de 20, R$ 25, falo que fiquei doente e bola pra frente, sabe? E a gente tem esse poder tão grande na mão, né, de ir lá e escolher quem vai nos representar, quem vai representar o interesse do Brasil. E aí depois também a pessoa vai lá, não vota, e aí fica querendo brigar, arrumar discussão, enfim, não é assim que as coisas vão se resolver, né? Eu acho que se a gente começar com essa participação política e levando para as pessoas entenderem o quão importante, eu acho que aí que é o caminho certo. Show de bola. Não, eu concordo contigo. Eu acho que é isso mesmo e eu concordo, por isso que estou te falando, por isso que eu acho tão jóia essa questão dessas iniciativas, sabe? Eu acho que existem já alguns perfis como os nossos, alguns canais legais, né? Que já estão, digamos assim, começando a aparecer mais. Eu acho que esse movimento de educação política, então, por exemplo, eu faço parte do Politize, não sei se você já ouviu falar do Politize. Ah, conheço, eu adoro Politize. Então, eu sou embaixador no Politize, eu fiz o curso do Renova BR Cidades também agora, que em 2019, né? Então, ainda mais engajado do jeito que você já é, Mariana, eu acho que você deveria pensar seriamente em fazer um curso como esse do Renova BR. Ele é muito legal. Ele é muito legal porque além da política, ele passa muito sobre a questão de gestão pública também, né? Então, eu acho que talvez a política ela fique também algo complicado de entendimento das pessoas, pelo fato de também misturar com gestão pública, que mistura com lei e com outros fatores aí que fazem com que as pessoas se sintam até meio com preguiça de entender um pouco mais, sabe? Então, eu acho que é bem legal, assim, tipo, até sobre o canal do Bora Debater Política, por exemplo, eu confesso para você que as experiências no Politize e no Renova BR, elas foram bem importantes assim para eu decidir em fazer um perfil, criar um canal e começar essa produção de conteúdo aí, né? Justamente porque tive um aprendizado muito legal com eles assim e por isso que eu recomendo. Eu acho um negócio bem bacana. Que Até para legal. você ter uma ideia, parte do conteúdo, até algumas coisas que eu sugiro de conteúdo do Bora Debater Política, ele também é do próprio Politize. Ai, que legal. Então, eu conheço o Politize já, enfim, já tem até notificação, sempre quando sai um artigo novo, eu vou lá dar uma olhada. E eu fiz um curso lá também de iniciação política, que é gratuito. Eu até comentei aqui no meu Instagram, eu falei, gente, façam,
porque é um curso super legal, é um curso, assim, que faz você se interessar cada vez mais por política. Eu também amei fazer esse curso. E eu conheci o Renova, eu não sabia que eles tinham cursos, então com certeza eu vou atrás. E aí eu queria, na verdade, Falhou, fazer não uma consegui te pergunta ouvir. também, se eu puder. Ah, pode fazer. Agora voltou. Agora ouvi. Oi? Agora eu consegui, Eu pode acho falar. que tá Agora tá vendo tranquilo. aqui, não travado. Ele deu umas travadinhas no Eu áudio, mas agora tá normal. Ah, tá, entendi. Não, só comentando um pouco também aqui que a Lê colocou, né? Como sempre, deixando fácil assuntos que parecem complicados. E é justamente isso, né? Eu acho que é justamente por isso que a gente está aqui. E aí, eu estava falando que eu queria te fazer uma pergunta que a gente conversando, você comentou comigo que estudava também um pouco sobre essa educação política e essa participação política no Brasil, mas também estudar um pouco como no mundo afora, né? Enfim, internacionalmente. E aí, como eu, assim, estudante de relações internacionais e amante de que é um pouco como você vê essa diferença da educação política. Então, até a Letícia que comentou ali, ela amiga minha de outros carnavais já, ela fez parte do Parlamento Jovem que eu organizei no município de Palmeira, aqui no Paraná, sabe? Então, eu trabalhei numa Câmara Municipal aqui e a gente organizou um programa de Parlamento Jovem, que era justamente isso que você comentou agora há pouco. Era um programa de simulação de parlamento, onde os jovens tinham essa possibilidade de criar projetos de leis, criar indicações, né? Então, a Letícia aí participou da primeira turma do Parlamento Jovem que a gente organizou lá em Palmeira e foi aí um orgulho para nós aí ter ela participando e eu fico muito feliz de ela participar da nossa live aí, tá prestigiando aí o nosso bate-papo. Então, Mariana, sobre essa questão aí do que eu já estudei, né? Então eu comecei estudando já desde essa época que eu ajudei a montar esse Parlamento Jovem lá no município de Palmeira. E a partir daí, até para eu conseguir montar esse programa, eu tive que ir atrás de informação, eu tive que estudar. E de tanto estudar sobre esse negócio, eu acabei gostando e gostando bastante, sabe? E quando eu tive por 4 meses morando em Portugal, eu estudei lá os programas do Parlamento dos Jovens, que é da Assembleia da República Portuguesa, que é a mesma coisa que a Câmara dos Deputados aqui, né? E também eu estudei um pouquinho também sobre o Euroescola, que é também um programa de educação política do Parlamento Europeu, né? Então, em relação, por exemplo, ao que você questionou, né? Se tem diferença. Eu vou te falar que tem, porque lá existe uma consciência assim, um pouco maior, uma preocupação maior assim, com a política, sabe? Mas também isso acontece, está acontecendo lá, isso está cada vez mais forte lá, porque lá, por exemplo, o voto não é obrigatório, certo? Então aqui no Brasil é obrigatório, tem que votar. Em Portugal, por exemplo, e na maioria dos países da Europa, não há essa obrigatoriedade no voto, né? Só que o que acontece? Lá o nível da abstenção é muito alto. Então, por exemplo, no tempo que eu tive lá, por exemplo, 46% das pessoas não tinham votado nas eleições do Parlamento Europeu. E a gente está falando da Europa, de diversos países, certo? Então, por isso que as instituições lá têm essa preocupação justamente de levar esse conhecimento de como que a política funciona para sensibilizar mesmo o jovem, né, a participar mais, a entender, até ser uma liderança, porque uma coisa que eu acho muito bacana, Mariana, nessa questão da educação política, é que não é só, a gente não motiva só as pessoas a votarem, né, e a escolher melhor os nossos representantes, mas também muitas dessas pessoas a se tornarem lideranças, certo? E exercer funções de líderes dentro de uma associação de moradores, dentro de um próprio condomínio, né? Numa associação comercial, por exemplo, num conselho municipal. Então, você não precisa ser político para você fazer política. Eu acho que isso talvez seja uma mensagem muito bacana, assim, que a gente deve passar para as pessoas, é que quando a gente se envolve na política, a gente já está fazendo política. E foi uma das coisas bem legais que você falou no começo da nossa conversa, né? Então, a gente não precisa ser político para fazer política. Então, quando a gente tem uma iniciativa como a que a gente está tendo agora, de criar um canal, de ter um perfil que chame para o debate,
que chame para orientação, né, para esse conhecimento, a gente já está fazendo política, um tipo de política pública até, que estamos compartilhando o nosso conhecimento, a nossa expertise com outras pessoas. Eu acho que isso é muito saudável, muito bacana, e a gente está trabalhando para o nosso futuro. Por quê? Porque se hoje a gente não consegue mudar a nossa política, a gente tem que começar a pensar a longo prazo. E eu acho que é aí que esse trabalho que a gente está fazendo, ele pode contemplar, certo? E quando eu vejo assim cada vez mais iniciativas de educação política, eu fico muito feliz. Eu penso assim, não é concorrente para o meu perfil. Eu penso, cara, que legal que as pessoas estão se preocupando e estão dando voz a essa preocupação. E com isso, conseguindo aproximar mais as pessoas do que é público, sabe? Eu acho que é muito importante aproximar as pessoas do que é público. Porque enquanto as pessoas... Isso é uma frase até do próprio Renova BR, né? Enquanto os cidadãos comuns não fizerem parte da política, certo? A política não vai servir os interesses dos cidadãos comuns. Então a gente precisa estar engajado, precisa estar participante, né? Só que para a gente participar de uma maneira qualificada, aí que vem a questão da educação política. Para a gente participar de uma maneira qualificada, a gente necessita entender como é que funciona. Vamos fazer uma comparação básica. É a mesma coisa do que que tipo de esporte você gosta? Você gosta de basquete, gosta de futebol, gosta do quê? Gosto de futebol. Gosta de futebol. Então tá bom, a Mariana vai jogar bola, mas não sabe as regras do jogo. Como é que vai ser a tua performance em campo? Ó, uma porcaria. Porque você não vai entender como é que funciona, certo? Agora, se você entender como é que... se você entender como é que... não estou dizendo para você que todo mundo que entende das regras vai jogar bem, mas pelo menos vai saber fazer o que não pode e o que pode fazer. E isso vai gerar uma maneira mais fluida do jogo acontecer. Agora, se a gente não entender, a gente vai ficar perdido, né? E aí isso é uma dificuldade hoje em dia na política nacional. Sim, eu concordo assim totalmente quando eu vejo pessoas cobrando algo. Falhou teu áudio. Cobrando algo, 3 pontinhos. Não estou te ouvindo. Você se mexe, Falhou. mas não Vou falar fala. de Agora melhorou, mas não, falhou. Tenta de novo. Sem som. Pera, vamos dar aí um tempo, não tá me Agora eu tô te ouvindo. Tá de boa. ouvindo? Bom, acho que Agora, agora dá pra aí. boa, né? Então, Acho que agora vai. é o que eu tava falando, né, sobre que você comentou essas regras do jogo. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, cobrando algo dele que ele não pode fazer nada, porque não está ali na função dele. É igual você comparando com uma empresa, né? Igual você comparou com futebol. Vamos comparar com futebol, vamos continuar com futebol. É você chegar lá para o juiz, né? Que o juiz não, para um técnico, né? Falar assim, não, mas a gente mais investimento nesse clube. O técnico vai te falar, eu não posso fazer nada em relação a isso, não sou eu. Na verdade, é presidente do clube e não com o técnico do clube, né? Então eu vejo muito isso acontecendo na política. As pessoas não sabem nem com quem elas vão tirar satisfação. Eu acho que a educação política ela vem muito importante também nesse sentido, né? Então, olha, a função do prefeito é fazer essa, a função do governador é essa. Você também não pode chegar para o presidente e pedir uma coisa que, na verdade, é o seu deputado que não aprovou aquela lei. Então, o presidente não tem como fazer nada. Então, acho que as regras que você comentou, eu achei incrível, porque é justamente isso. Se a gente não sabe de quem a gente vai cobrar, como que a gente quebra? A gente cobra. O nosso argumento
ele se torna falho, ele não vai funcionar. Então, quando a gente sabe o que... Entendi. E é justamente isso. Essa questão, por exemplo, as pessoas não sabem muitas vezes de qual esfera de poder que vai pedir, que vai cobrar. Se está cobrando muitas vezes coisas que é do prefeito fazer, não sabe nem a diferença dos poderes, né? Tipo, o poder executivo já diz tudo, é o poder que vai executar. Né? O poder legislativo ele vai legislar, vai fiscalizar, mas ele não vai executar. Então, você pedir, né, para o vereador para que ele mande tapar buraco na tua rua, isso não vai acontecer, a não ser que ele pegue um carrinho de mão cheio de pedra, né, e cimento e cal e vá ele mesmo tapar, porque ele não tem esse poder para isso. Ah, mas porque se ele pedir para o prefeito... Não, aí já é outra coisa, porque quem vai fazer vai ser o prefeito, né? Então, esse entendimento, muitas vezes, limitado, que é complicado, assim, e por isso que é tão necessário, né, esse trabalho, assim, que a gente está fazendo em relação a essa questão da educação política. Eu acho que ele é bem saudável, bem salutar, entrar mesmo nessas divididas, né, que nem você falou agora, vai ter eleições aí para prefeito e para vereadores, né? Então, nessa eleição para prefeito e para vereadores, se você não sabe o que cada um deles faz, então, tanto faz quem que você vai votar, porque você não sabe o que ele vai fazer lá mesmo, né? Então, é por isso que é tão importante esse entendimento antes do processo eleitoral, mas também depois, porque depois você vai poder cobrar desse parlamentar que você elegeu, né, a fiscalização, né, se tem alguma lei que você não concorda, você vai poder questionar com ele, né? Agora, se você não souber qual que é a função dele, né, não importa em quem você vota, e talvez seja essa premissa ruim que tem hoje em dia nos parlamentos, que tem hoje em dia nas câmaras municipais, porque voto no cara porque o cara dá ingresso para baile, dá cesta básica, então, tipo, o papel do vereador com o cidadão já acabou na hora que ele pagou o que ele tinha que pagar, né? E daí depois vai cobrar de que jeito, né? Então, por isso que é muito importante essa... Não estou te ouvindo. Não ouço. Não. Você está me ouvindo? Não está me ouvindo. Alguém está me ouvindo? Porque a Mariana não está me ouvindo. E eu não estou te ouvindo. Olá. Então, a Mariana até deu uma saidinha, mas eu acho que ela já volta, certo? Ela não está me ouvindo. Será que vocês estão me ouvindo? Alguém pode responder se está me ouvindo? Uma dessas 8 pessoas que estão presentes nessa sala pode me responder se estão me ouvindo ou se eu estou apenas... Opa, aqui, vamos lá. Ouço você, ela não. É isso aí, Bruno e Miki. Show de bola. Estou te ouvindo muito bem. Ah, que bom então, bacana. Então vamos esperar a Mariana entrar então, né? Opa, Mariana, agora, ó, o pessoal disse que estava me ouvindo, só você que tá com dificuldade. Ah, agora voltou. É isso aí. Olha lá, a Juliana falou que ela tá ouvindo. Você tá travando. Travou a Mariana de novo. Ai, ai, ai. Opa, acho que agora voltou, hein? Tô vendo você piscar. Já é um bom começo. Tá me ouvindo? É, você que tá travando mais. E a Mari saiu de novo porque tá travando. Mas olha, vou falar um negócio para vocês. Independente dessas travações aí, eu achei bem produtiva a nossa live, nosso bate-papo. Tô curtindo um monte aí o canal da Mari. Eu acho que ela faz um trabalho bem bacana nesse aspecto. E agora, Mari, eu tô falando mal de você. Você saiu, eu tô falando mal de você. Não, não... Ai, meu... Desculpa aí. Não, sem problema. Mari, eu acho o seguinte, eu acho que eu estava até comentando com o pessoal que a nossa live rendeu bastante, a gente conseguiu trocar uma ideia bem legal, né? Eu já te falei que sou fãzão aí do teu trabalho, né? Vou continuar acompanhando, né? Convido aí as pessoas que estiverem assistindo, tanto agora ao vivo, como depois também no gravado, que também dê uma olhadinha no Bora Debater Política, a gente tem uns conteúdos também bem legais e que a intenção é justamente essa, é facilitar a prosa.
sabe? É facilitar a conversa, fazer com que vocês entendam até de uma maneira divertida como é que funciona aí, pelo menos o básico das instituições e da política, né? Porque o que acontece, Maria? Uma das coisas que a gente vê aí, por exemplo, o pessoal falando que é para fechar o STF. Não sabe nem o que o STF faz, o que é que feche, sabe? Então, eu acho que isso é algo muito grave, sabe? Essa ignorância das pessoas, às vezes, é grave porque isso prejudica, isso macula a nossa democracia, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ser firme nesse nosso propósito aí e continuar fazendo o possível para educar as pessoas sobre política. Mariana, fala aí, dá o teu recado aí, até para a gente finalizar a live, então. Não, eu queria novamente agradecer o convite. Assim mesmo aí com os probleminhas técnicos, acho que a gente conseguiu ter uma conversa muito legal, trocar assim umas experiências muito legais. Eu adorei o que você falou de Portugal, porque eu acho que é importante também a gente ter uma visão, né, mundo afora. Lógico que a gente sempre vai estar focado no nosso país, porque a gente vem lutando aí com toda a força para a gente conseguir mudar algumas coisas e mudar o pensamento, né, dos brasileiros em si, principalmente dos jovens, né? Eu, assim, foco muito nos jovens, porque é o nosso futuro, e igual você falou, aqui eu quero incentivar as pessoas não só a entender política para fazer um bom voto, mas também para a gente tomar essa liderança, né? Eu acho que às vezes a gente vê algo tão distante, pessoas que já estão lá de família, e muitas vezes algumas pessoas que têm tanto potencial para estar ali no poder e para fazer coisas tão incríveis não vai justamente por sentir que não pode, não dá e que aquele espaço é um espaço assim de muito poder e que eu não vou estar lá. Então eu acho que é muito legal a gente trazer isso, assim, a gente pode ir lá nos cargos de liderança, né? A gente é só a gente estudar e, lógico, não é uma coisa, né? Vou lá fazer qualquer coisa, não. Mas se a gente se preparar, se a gente pegar para estudar, se a gente, né, conversar com as pessoas, trocar informação e realmente ir a fundo, fazer cursos, talvez até fazer uma faculdade, ciências sociais, enfim, entender tudo isso, eu acho que a gente pode sim chegar no cargo de liderança e sempre focando em satisfazer os interesses da maior parte da população, né? Eu vejo muitos governos conversando com apenas assim, uma parte muito pequena da nossa sociedade. E isso é muito triste, porque a política ela foi feita justamente para a gente oferecer o interesse da maior parte da população, para a gente ter uma conversa com a nossa sociedade. É para isso que a política existe. E aí você vai vendo que ao longo dos anos a política vai conversando cada vez mais com um público menor. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que quebrar e falar assim, não, nós vamos estar ali no poder, a gente vai entender o que é política, a gente vai cobrar sim de vocês, né, vocês fazerem a coisa certa, porque é do nosso interesse e é do interesse da sociedade brasileira. Então, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar e trazer a galera e falar, não, gente, vamos aprender política, vamos cada vez mais engajar no assunto. Vamos... Igual você falou, eu também não vejo nada disso, é meu concorrente. Não, eu acho que a gente pode criar uma comunidade tão legal, sabe? De perfis que falam de política, porque cada um tem seu jeito, cada um fala da sua forma, cada um tem experiências diferentes para trazer. Então, isso é muito legal. Eu acho que assim, não existe nada disso de concorrência. Ai, não vou falar com X pessoa por causa disso. Acho que é totalmente ao contrário, né? A gente sempre, desde a escola, desde tudo, a gente sempre é incentivado a competir. E quando a gente começar a ver que a gente ganha muito mais compartilhando com as outras pessoas o nosso conhecimento, aí que a gente vai para longe. A gente vai perceber, eu não preciso competir com o meu amigo. A gente pode juntar as nossas experiências, a nossa inteligência e criar algo muito maior do que se a gente ficasse aí nessa competitividade, sabe? Então, eu acho que isso também é uma coisa que tem na política. A política é para você estar ali e defender o interesse de que às vezes não é um... Por exemplo, eu tenho um direito, eu tenho aqui uma casa. Para eu ir lá e defender o MST, eu tenho que me colocar naquelas pessoas que não têm casa, que moram na rua, enfim, que não tiveram todo esse preparo e toda essa possibilidade que eu tenho. Então, é você enxergar o outro com empatia, sabe? Eu tenho uma casa, mas a gente tem que ver quantos milhões de brasileiros não têm nenhuma casa para morar. Então, vamos lutar pelas pessoas, porque os direitos básicos daquelas pessoas são tirados dela. E essas pessoas não entendem que elas têm o poder de escolher alguém
que realmente visam o interesse dela. Então, eu acho que é isso. A política, ela vem da empatia, ela vem de olhar o outro. E eu acho que é isso que a gente tem que construir. Também criando essa comunidade aqui no Instagram, né? De a gente enxergar, por exemplo, enxergar o seu Instagram, ver como ela é incrível e falar para as pessoas do meu Instagram, gente, vão lá no Bora Debater Política, porque é incrível, tem conteúdos legais, engraçados. E vamos todo mundo, assim, criando essa comunidade, vamos desmistificando a política, porque eu acho que é só assim que a gente consegue evoluir como sociedade e também contribuir para a evolução do Brasil. É isso aí, Mariana. Eu queria agradecer muito a tua participação, certo? Queria demonstrar aí que achei muito legal o teu trabalho, que realmente vejo você como uma companheira aí numa jornada muito importante para a nossa sociedade, certo? E até, além de te agradecer a tua participação, agradecer a tua simpatia, porque você é extremamente simpática, talvez isso seja o que facilite você a conseguir passar uma mensagem que as pessoas queiram ouvir, né? Por causa dessa tua simpatia, desse teu jeito bacana de você se manifestar, de você se expressar. E eu queria até aproveitar e fazer um convite para você, Mariana. Mariana e demais pessoas que estão assistindo a nossa live. Na semana que vem, na quinta-feira, dia 6, eu vou fazer uma outra live. Eu vou fazer uma por semana, senão eu não aguento. Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu achei muito legal esse negócio de fazer live. E na semana que vem eu vou conversar com a Jaciara Mello, certo? A Jaciara, ela é jornalista, ela é ativista pela igualdade racial e a gente vai fazer uma live bem bacana sobre política e questões raciais. Veja que jóia esse tema. Um tema super pertinente e super atual, certo? Então fica o nosso convite, né, do Bora Debater Política, vocês, quem está assistindo a gente aí, a assistir os nossos vídeos, a ver o nosso conteúdo. Também extensivo aí o convite para que prestigie o Tô Politizada, que é um perfil muito joia, né? E semana que vem, então, temos live novamente, né, com a Jaciara Mello. E a Tô Politizada tem live toda hora, gente. Eu vou te falar que volta e meia eu vejo ali que tá rolando ao vivo ali. Então, prestigiem também, certo? Eu conheci o trabalho da Mariana justamente pelo fato de uma live. Eu já estava seguindo ela, tinha visto o conteúdo, e na live eu pensei assim, poxa vida, eu vou trocar uma ideia com ela porque eu achei ela legal, certo? Então foi justamente isso que acabou nos aproximando aí para a gente bater esse papo bacana que a gente trocou essa ideia hoje. Beleza, Mariana? Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Tá na live semana que vem, assunto super importante. E com certeza vai ser um sucesso. E que todo mundo também que siga o Tô Politizado, siga o Bora Debater Política no nosso Brasil, no Beleza. nosso mundo e nossa sociedade. Valeu mesmo, viu? Obrigada com a gente, compartilhou. Muito, muito obrigada e sucesso aí pra gente, pra todo mundo. É isso aí. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.